Se a família obteve alguma vantagem em detrimento de outrem, o prejudicado também pertence à família. Então, aqueles que eu expoliei, que eu explorei, que eu escravizei, que eu obtive uma vantagem, também são parte da minha família. Então, quem tinha escravos, aqueles escravos também pertencem à sua família. E vai dizer isso para um senhor feudal aí, vai dizer isso para um coronel aí. Como que ele vai aceitar saber que todos aqueles escravos que ele tratava como se fossem macacos, bichinhos, também são da família dele? Então, essas coisas são coisas ainda muito vivas e presentes, mesmo atualmente, mesmo num país que não teve guerras com outros países como o Brasil, né? Assim, a gente nunca entrou em guerra, a gente participou, mas de um jeito muito superficial. Tivemos revoltas e outras situações internas, sim, tivemos muitas, porque também olha o tamanho desse país, né? E ainda temos, né, discordâncias imensas de um lado para o outro, injustiças horríveis. Mas isso aqui traz uma lembrança de coisas que ainda acontecem e que a gente tem que olhar com esse coração amoroso e amplo para não deixar tudo restrito. Quando a consciência pessoal é sentida pelo indivíduo e serve ao seu pertencimento e à sua sobrevivência pessoais, a consciência coletiva ou de clã considera a família como um todo, pois a preservação da integridade do clã, ou seja, sua plenitude, depende estreitamente do vínculo do destino. O que eu sinto em nível pessoal nem sempre corresponde ao que é gerido pelo meu clã. Por isso, de acordo com a primeira ordem servida por essa consciência, todo membro da família tem igual, fixem bem isso, igual direito. Não é obrigação e não é uma concessão especial, é um direito de pertencimento. Por isso o título do capítulo, né? O direito ao pertencimento. É um direito. No entanto, em muitas famílias, em muitos clãs, esse direito é recusado aos membros. Por exemplo, se um homem casado tem um filho ilegítimo, às vezes sua mulher diz: não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem a nós. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira esposa do avô morreu após o parto, seu destino amedronta os outros que não mencionam o fato como se a mulher não tivesse existido. Então fica lá esquecida que a primeira mulher teve uma criança e perdeu, e que aquela criança é a primeira criança, é a mais velha, não tem como tirar o lugar da primeira. Ah, mas esse aqui é o primeiro filho, o primeiro que tu conhece. Será que é o primeiro? Aí a gente tem que saber dessas histórias. Às vezes já tem alguém naquele lugar de primeiro. E não tem como dois ocuparem o mesmo lugar. É um lugar para cada um. Crianças mortas precocemente ou natimortas também costumam ter esse direito negado. Por exemplo, ao serem esquecidas. Então, aqui agora ele está falando que é muito fácil se esquecer de uma criança que nasceu e morreu, uma criança que morreu no ventre, uma criança que morreu junto com a mãe. Então, muitas vezes, as outras gerações esquecem isso, ou até mesmo desconhecem. Às vezes também acontece de os pais darem ao filho seguinte o nome do filho morto. Deste modo, é como se dissessem ao primeiro: você já não está entre nós, encontramos um substituto. O que isso vai trazer? Muito emaranhamento, muito problema. Essa criança que recebeu o nome do outro, talvez passe duras penas por isso. A criança morta nem sequer pôde manter o seu nome. Com frequência disse a um membro da família que demonstra um comportamento desviante: você nos envergonha, por isso o estamos excluindo. Na prática, a moral muito arrogante nada mais significa do que uns dizerem aos outros: tenho mais direito de pertencer a esse grupo do que vocês. E isso não existe. O direito é igual para todos. Não tem alguém que tem mais direito de pertencer.
e vocês têm menos direito de pertencer a esse grupo do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencimento. Neste sentido, o bem nada mais significa além de tenho mais direitos. E o mal, você tem menos direitos. E ambos estão o quê? Errados. Porque todos têm o quê? Igual direito. Não podemos confundir isso. Nós temos cada um lugar. E o nosso lugar é único e é só nosso. Quando nós entramos no nosso lugar e assumimos o nosso lugar, é onde nós mais temos força. Alguém que não tem força na vida, nós precisamos olhar para o quê? Que lugar de fato é o meu? E quem que falta no lugar que eu ocupava? Eu estou fazendo o papel de quem? Eu estou tentando, porque eu não faço. E é por isso que eu me emaranho e é por isso que eu me complico na minha vida. Porque onde eu não tenho força, onde eu não consigo sucesso e realização, não é o certo. O natural é que as pessoas sigam as suas vidas e prosperem. Natural e prosperar não é ficar rico, mas é que a vida floresça. O antinatural, o que não é comum, o que não é normal, é as pessoas terem uma vida horrível. E quando tem, nós temos que abrir os dois olhos para ver o que está errado. E aí sim, cabe constelar. Sim, todos nós temos pessoas esquecidas, temos pessoas que lesamos ou foram lesadas, temos pessoas que deveriam estar incluídas no nosso coração. Elas estão incluídas de direito, mas não de fato. E nós precisamos dar essa abertura para incluir de fato. E incluir não é convidar e levar para casa. Eu não preciso conviver para incluir, até porque nós estamos falando de uma lista vasta de mortos. Então não tem nem como conviver, de fato. Mas nós temos que ter um lugar no nosso coração. E por que isso? Porque isso traz paz a esses mortos, isso traz paz para o sistema. E o que antes me atormentava e que me impedia de fazer as coisas, quando eu dou esse lugar, quando eu dou essa voz, quando eu reconheço o direito, porque o direito sempre existiu, então quando eu reconheço o direito, eu consigo benesses. E eu não posso fazer isso para conseguir as benesses, mas nós sabemos que ao fazer isso, as benesses virão. É uma consequência. Da mesma forma que quando eu tenho um ato ruim, um ato mau, um ato de exclusão, consequências virão. Nós sempre estamos passivos frente às consequências. Só que nós podemos escolher quais consequências nós vamos enfrentar. Ganhar o quê? 6 milhões de reais? Ter uma vida tranquila, próspera, cheia de amigos, uma vida que as coisas se mexem, que não é uma inércia, que tudo flui, que as coisas prosperam, ou uma vida estagnada, parada, que nada acontece, que só coisas ruins se aproximam, que em vez das coisas irem para frente, vão murchando, murchando. E neste ponto entra a constelação familiar como um lenitivo, apresentando uma alternativa de escolhas, que talvez seja tempo de colher bons frutos.